E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João do curso de manutenção de celulares. Hoje pessoal, a gente vai ter aula sobre fornecedor, tá? É o seguinte galera, todas as áreas, né, que mexem com o ramo de prestação de serviço, né, por exemplo, ar-condicionado, mecânico de automóveis, todos eles têm um fornecedor, tá? Esses fornecedores são onde a gente compra peças para a gente mesmo trocar e reparar. Por exemplo, na área de manutenção, a gente tem diversas peças, né, que a gente troca no aparelho celular. Como por exemplo, a tela, que ela está nesse aro aqui, ó, que aqui é um aro, tá pessoal? O que é um aro? O aro é uma carcaça onde fica esse componentezinho aqui, ó, que é a placa-mãe do aparelho, que é a placa de carga, né, onde fica aqui nessa parte inferior. Aí tem outras coisinhas também, que fica a bateria, o flex do botão, aqui o nosso vibracal, o nosso alto-falante auricular, tá? Então, aqui, pessoal, o aro é uma carcaça onde ficam os componentes, né? Onde eles ficam concentrados. Por exemplo, um carro, ele tem uma carcaça, ele tem um chassi. Então, o chassi é onde fica, né? Para poder funcionar, né? Se as rodas do carro não tiver ali, o eixo não tiver ali, ele não vai funcionar. Então, o aro é como se fosse o corpo também do aparelho celular. Todas as peças, elas ficam fixas nele, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte. Quando a gente compra alguma peça no fornecedor, a gente tem que tomar alguns cuidados. Que é o quê? A qualidade da peça. Sempre acontece a gente comprar uma peça e ela ser mais barata do que a outra. Por exemplo, fui trocar a tela de um Samsung J7. Lá tinha uma tela de R$ 150 e uma tela de 60. Qual que é a tela melhor? Com certeza, sem nenhuma dúvida, a tela de 150, 160 seria melhor que a de R$ 60. Por quê? Pelo valor, com certeza vai ter uma diferença de qualidade, vai ter uma diferença de confiabilidade naquela peça, que deve ser uma peça melhor, que não vai te dar dor de cabeça, que é uma peça que tem um custo-benefício melhor, mais alto, e uma alta segurança também de funcionamento, tá? E aqui, no aparelho celular, a gente tem várias peças que a gente troca. Por exemplo, essa aqui é uma bateria de um aparelho. Qual é a função da bateria? Armazenar e distribuir energia. Se eu comprar uma bateria no fornecedor, que ela só armazena, mas não distribui, que ela não faz o aparelho ligar, é uma bateria de má qualidade, né? Então essa bateria provavelmente vai atrapalhar o uso do meu aparelho. Eu tenho que comprar uma bateria de qualidade para mim fazer o reparo, para mim também não ser mal falado. Por quê? Quando a gente coloca a bateria de má qualidade, seu cliente vai perceber, né? Ele está pagando, ele quer um serviço bom, que fique bem feito e de muita qualidade. Claro que tem vezes que a gente passa um valor que ele sempre reclama do preço e tal. Em alguns casos a gente precisa relevar e fazer algo melhor do mesmo jeito, infelizmente, tá galera? Ou felizmente. Acontece bastante, né? Mas sempre recomendo colocar uma peça de qualidade. Por quê? Evitar dor de cabeça, né? Que acontece muito, até porque alguns serviços de manutenção não são muito baratos, independente de quanto você está ganhando, a qualidade, querendo ou não, sempre tem que ser mantida, sempre ser mantida a qualidade. Por exemplo, também a troca desses flex aqui, ó. Esses flex aqui, tem como você também achar esses flex original com uma bateria também. Você pode pegar uma bateria original usada. Aí você vai achar em alguns cantos por aí, por exemplo, algumas assistências, né, de alguém que você conhece, você pode perguntar se ele tem uma bateria dessa ou outra peça, né? A gente sempre faz isso também nesse ramo de manutenção, né? Que às vezes a gente compra um aparelho queimado também, a gente retira as peças deles também, que é o que a maioria das pessoas fazem também, tá? Por exemplo, também, quando a gente compra uma tela, a tela é um dos componentes que a gente mais precisa tomar cuidado quando for fazer a troca dela. Por quê? Se eu peguei uma tela do cliente, tirei ela quebrada, coloquei a do fornecedor, e por exemplo, ela deu defeito, que no caso a gente tem que dar 90 dias de garantia, tá? Por exemplo, eu coloquei a tela, beleza, a tela deu defeito, só que o cliente arranhou, deu um pequeno arranhadinho na tela. Seu fornecedor ele não vai trocar a tela por causa daquele arranhado. Por quê? Ele pode falar que aquele arranhado foi o que causou esse defeito na tela. Ele tá certo? Querendo ou não, sim. Por quê? Ele deve ter te entregado a tela sem nenhum arranhão, sem nenhum riscado. Então, isso ele pode sim dizer que é um mau uso. Assim, por um arranhão, seria uma coisa meio boba.
mas dá pra gente relevar e ter um pouquinho, né, de crença que pode ser sim um motivo, né? A gente não sabe o que pode ter afetado na tela, a gente sabe que tela, quando a gente troca, não é a mesma coisa de uma tela original, né? E por isso a gente tem que manter essa segurança. Dentre outros componentes que a gente troca bastante, a gente tem que tomar cuidado também com placas de carga. Por quê? Tem muitas placas de carga que a gente troca e não vem com um microfone embutido já. Então a gente tem que retirar o microfone de outra placa e soldar nessa placa. Aí o que acontece? Você vai tentar fazer essa troca, né? Fazer essa solda e acaba queimando a sua plaquinha. Aí você vai levar para o seu fornecedor, ele não vai trocar, você vai ter que comprar outra. Então assim, é uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado. Sobre tela com aro ou tela sem aro. O que é uma tela com aro? Uma tela com aro é com essa carcaça aqui, ou seja, você vai retirar todos esses componentes do jeito que está aqui, tá? E colocar em outra tela nova. No caso, essa aqui você jogaria fora. É claro, se a tela não visse com o botão, você retiraria esse flex aqui e colocava na nova tela com aro. Esse auricular também não vem. Esse vibracal também você precisa retirar. A bateria, com certeza, você precisa tirar, tá? Essa anteninha aqui, ó, pretinha, você precisa retirar também, que é a antena de sinal de chip, Wi-Fi e Bluetooth, tá? Então você precisa retirar eles também e passar para outra tela nova. O que seria uma tela sem aro? Uma tela sem aro é quando você não troca esse aro aqui, você não precisa desmontar todas as partes do telefone, só as que são necessárias para você tirar a tela dele, tá? E cola uma tela nova na frente aqui, ó. No caso a gente está na parte de trás, essa aqui. A parte da frente aqui onde fica a tela, o display, tá? Outro componentezinho que a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de trocar. Câmeras. Tá vendo aqui? A gente tem várias câmeras aqui. O que acontece? As câmeras costumam, às vezes, dar defeito se você comprar uma paralela. Elas costumam dar uma tremida, embaçar muito rápido, a gente precisa trocar, né? Se tiver na garantia. Claro, se você não tiver na garantia, a gente não tem obrigação nenhuma de trocar, tá? Isso é dito por lei, tá, galera? Mas assim, algo que a gente precisa tomar bastante cuidado também, bateria. Se você, por exemplo, arranhar uma bateria, furar ela, se ela estiver muito molhada, sim, ele tem total direito também de não trocar essa bateria. Então tem muita coisa, galera, que a gente precisa tomar cuidado em manutenção, porque tem coisas que realmente não são trocadas por conta desses defeitos que ele acaba apontando que foi a gente mesmo, né, ou cliente. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente tela, porque a tela geralmente tem os componentezinhos mais caros assim que a gente troca mais facilmente. Então a tela a gente precisa tomar bastante cuidado, tá, galera? No máximo, foi isso só. Espero que todo mundo tenha entendido. Sobre o fornecedor, é bom ressaltar esses pontos que são muito importantes, ainda mais para quem está começando, tá, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, ok? Fui!